Sílaba tônica. Você já percebeu que toda palavra que você lê tem uma sílaba pronunciada mais forte? São as sílabas tônicas. Leia com atenção esse trecho e perceba a sílaba tônica de cada palavra. Quem canta seus males espanta. Quem conta um conto aumenta um ponto. Quem vai contar essa história é um sábio cantor de memória, assobiando do alto de uma palmeira, uma canção bem brasileira. Observe as palavras: espanta, aumenta, contar, palmeira. A sílaba destacada é a sílaba tônica, a mais forte de cada palavra. Algumas palavras do texto têm como característica um sinal gráfico chamado de acento. Ele marca a sílaba tônica das palavras. História, sábio, memória. Classificação da sílaba tônica. Uma palavra com duas ou mais sílabas podem ser classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica na palavra. Oxítona, quando a sílaba mais forte for a última. Café, avó, limão. Paroxítona, quando a sílaba mais forte for a penúltima. Iate, laranja e casa. Paroxítona, quando a sílaba mais forte for a antepenúltima. Árvore, pirâmide e abóbora. Acentuação. Observe as palavras: árvore, hipopótamo, café, gêmeos, pera, lâmpada. As palavras árvore, hipopótamo e café recebem um acento agudo, que é usado sobre as vogais para destacar a sílaba tônica e indicar o som aberto. As palavras gêmeo, pera, lâmpada recebem o acento circunflexo, que é usado sobre as vogais A, E, O para destacar a sílaba tônica e indicar o som fechado. Para usar esses sinais gráficos, existem algumas regras. São acentuadas as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, seguida ou não de S. Pó, três, lê, pá, gás. São acentuadas as palavras oxítonas, terminadas em AAS, EES, OOS, em e ens. Você, Pará, bebê, armazém, Belém. Observe que em relação à regra dos monossílabos, nós aqui só acrescentamos o em e o ens. São acentuadas as paroxítonas terminadas em ans, i, is, us, uns, álbum, órfão, vírus, grátis. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em l, r, n e x, pólen, movem, ônix, pullover. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, ei, ao, i, ie, seguido ou não de s. Cárie, órfão, núcleo, prêmios. São acentuadas todas as paroxítonas, proparoxítonas. Símbolo, médico, quilômetro, príncipe. São acentuados o i e o u tônico dos hiatos, quando formarem sílabas sozinha ou quando vierem seguidos de s. Juízes. Juiz não é acentuado, porque juiz, na separação, o i ficaria junto do z. Juízes, sim. Jaú, egoísta. Além do acento agudo e do circunflexo, temos outros sinais gráficos. Acento grave, usado sobre a letra A para indicar a crase, junção de dois A.
eu vou à festa. No caso, eu vou à festa. Nesse caso tem 2 A. Eu vou à festa. Cedilha é colocado embaixo do C, seguido de A, O ou U, para dar o som de SS. Caroço, criança, bênção. Tio é usado sobre a vogal A e O para indicar o som nasal. Balão, maçã e leões. Trema é usado sobre o U das sílabas que, ge. Aliás, o trema não existe mais na língua portuguesa. De acordo com a nova regra, não existe mais trema, então não precisa estudar o trema. Apóstrofo indica que uma letra foi tirada. Copo d'água, copo de água. Mãe d'água, mãe da água. Hífen é usado em 3 situações: para separar palavras compostas, guarda-chuva, couve-flor, para separar as sílabas, laranja, gotinha, e para ligar o verbo ao pronome. Tira-lhe, moveram-lhe. Uma coisa que eu queria falar para vocês em relação às oxítonas, que são as terminadas em A, AS, ES, OS, EN e ENS. Preste atenção. Essas palavras, as paroxítonas terminadas nessas situações não são acentuadas. O caso em que as oxítonas são acentuadas, as paroxítonas não são acentuadas. Só em você fazer essa observação, você já vai acertar muita coisa. Já vai escrever as palavras certas, muitas palavras corretamente. Você só tem que prestar um pouco de atenção se não é terminado em ditongo, porque as paroxítonas, como você viu, terminada em ditongos, elas são acentuadas. Então, observar se ela não é terminada em ditongo e se não é terminada nas situações em que as oxítonas seriam acentuadas. Se ela terminar nas situações em que as oxítonas seriam acentuadas, elas não serão acentuadas. Entendeu? Exemplo, a palavra casa. Casa é uma paroxítona terminada em A. E as oxítonas terminadas em A são acentuadas. Então as paroxítonas não a são. Cavalo. Cavalo é uma paroxítona terminada em O. E as oxítonas terminadas em O são acentuadas. Então as paroxítonas não as são. Observando isso, você vai conseguir acertar muita coisa também. Valeu!